Vamos então iniciar esse bate-papo sobre Chico Xavier, fenômeno humano para a humanidade do amanhã. Eu queria agradecer o convite da Escola Jesus Cristo, os meus amigos Flávio e Pedro Tavares pelo convite, pela confiança, estendendo aqui o meu abraço à senhora Hilda Tavares pelo carinho e agradecer, porque falar sobre Chico Xavier sempre para mim é um grande prazer, uma grande alegria e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. O tema foi um tema que nós abordamos no ano passado, no 12º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. O tema foi sugerido pelo nosso amigo Juliano Posati, do Grupo Círculo, que provavelmente está nos ouvindo. O meu abraço, a minha gratidão, foi o coordenador do o Encontro Nacional dos Amigos do Chico, na cidade de Jundiaí. Eu queria iniciar essa reflexão, na verdade uma reflexão, um bate-papo, sobre um poeta cordelista, vocês já devem ter ouvido falar, chamado Braulio Bessa. E por que eu vou falar sobre o Braulio Bessa e uma poesia do Braulio Bessa? Porque ele representa muito dos valores que Chico Xavier aqui vivenciou nos seus 92 anos de idade, dentre eles 75 anos dedicados aqui ao Cristo. E o Braulio expressou muito bem o que eu considero valores semelhantes aos vivenciados por Chico Xavier aqui, quando aqui esteve. Vamos ouvir. Respeite mais, julgue menos, perdoe mais, condene menos, abrace mais, empurre menos, faça mais, fale menos. E se o assunto for religião, seja a razão, seja a sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, seja corações. De todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé em uma cerca com arames cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes, em alguém talvez melhor que ontem. Se transforme e transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além? Se você não praticar o bem? Pratique o bem sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que quiser ter. Seja você e deixe o outro ser o que ele quiser ser. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja mais amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Cordelista, nordestino, Braulio Bessa. E eu estou me apropriando aqui do Braulio para a gente falar Chico Xavier, esse fenômeno humano para a humanidade do amanhã. Já imaginaram vocês Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo, nos anos 20, numa pequena cidade como Pedro Leopoldo, historicamente de formação católica, um estado
tradicionalmente católico, e circulando pela cidade aquele menino maluquinho. Eu vou usar aqui uma expressão do personagem de Ziraldo, o nosso grande escritor, circulando pelas cidades de pela cidade de Pedro Leopoldo. Aquele estranho e bondoso menino conversando com os mortos. Uma metamorfose ambulante. Eu vou pegar aqui o velho e bom Raul. Aquele menino incompreendido circulando pela cidade. E aquele menino maluquinho se transformou no ano 2000 numa promoção da Telemar e da Rede Globo Minas no Mineiro do Século. Posteriormente, em 2012, esse menino maluquinho, numa promoção do SBT com a BBC de Londres, se transformou no maior brasileiro de todos os tempos. Que homem foi esse que esteve entre nós e que nós não reconhecemos? Eu costumo dizer, amigos, que o Chico, ele foi uma alma solitária, triste não, um homem extremamente bem-humorado, um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Mas um homem profundamente bem-humorado, mas solitário. Por que eu digo isso? Na minha opinião, pesquisando a vida e a obra, não só de Chico Xavier, mas de grandes almas, essas grandes almas, vivendo no futuro do seu tempo, no futuro da sua época, normalmente são incompreendidos. São incompreendidos, porque eles vivem para além do seu tempo. E esse menino maluquinho, ele deu tanto testemunho, tanta coerência entre o seu falar e o seu agir, que nos cativou a todos. Não só nós espíritas, Chico Xavier, ele não pertence somente ao nosso movimento. O Chico Xavier é um patrimônio da humanidade, ele é um cidadão do mundo. Ele extrapolou, digamos assim, o nosso movimento, porque ele deu testemunho. Talvez uma das grandes diferenciações de quem tenha sido Chico Xavier, talvez o maior exemplo do nosso movimento, sem dúvida nenhuma. Ele testemunhou aquele pensamento máximo do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Ele costumava dizer para a sua boadrasta, eu não vou chamar de madrasta, a sua segunda mãe, Dona Cidália Batista Xavier, ele dizia para sua mãe que as pessoas não conseguiam compreendê-lo, as pessoas não conseguiam entendê-lo. Inclusive um padre mandou ele para o inferno. Ele chegou, aquele menino, ainda sem compreender a vida, chegou perto da mãe e disse assim: mãe, o padre me mandou ir para o inferno. A mãe, na sua simplicidade, diz assim: não vá, meu filho, fique aqui na terra mesmo. Olha, veja bem, olha a dimensão que esse menino e o sofrimento que ele suportou durante tanto tempo. De frágil, esse homem não tinha nada. Frágil sou eu, somos nós, mas Chico Xavier foi uma alma decidida, uma alma vigorosa. E como ele não conseguia entender aqueles mortos, as manifestações daqueles espíritos, ele costumava dizer que eles moravam dentro de um arco-íris. Eles representavam o arco-íris. Olha que bela analogia. Um arco-íris é uma representação de muitas cores. Aliás, reunindo uma cor com a outra, forma-se uma outra cor. E aí, quando eu falo que o Chico é referência para a humanidade do amanhã, eu já começo por esta qualidade.
talvez a maior qualidade do Chico que eu tenha enxergado: respeito pelas diferenças. Respeitar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Eu não sei se vocês estão percebendo, é só a gente entrar nas redes sociais. Quanta intolerância, quanto desrespeito pelo pensamento do outro, pela opção política, pela opção religiosa, pela opção sexual. Respeito pelas diferenças. Eu gostaria de destacar essa qualidade como um protótipo do homem do futuro. Amar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Difícil, né? É um desafio. Aceitar o outro como ele é. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Não é isso que nos diz o Evangelho? Os 2 maiores mandamentos significa dizer que para amar a Deus é preciso amar o próximo. E para amar o próximo é preciso nos amarmos. Olha que grande desafio. Eu costumo dizer que em nosso movimento, o movimento espírita, quando alguém pensa diferente da gente, nós costumamos dizer, ou ele está obsidiado, ou ele está desequilibrado. Simplesmente porque nós não conseguimos ouvir o que o outro tem para nos dizer. E o Chico escutava a todos. Uma vez nós estivemos numa reunião com o Chico em Pedro Leopoldo, e a gente louco para escutar aquele homem, porque ele era um contador de história, um típico mineiro que adorava uma boa prosa e ficava profundamente constrangido com elogios. E de repente aparece uma pessoa de uma outra denominação religiosa, tentando convencer o Chico de largar o espiritismo que ele professava e entrar nessa outra religião. O Chico ficou a mais ou menos em torno de 1h15. Eu confesso para vocês que eu estava absolutamente impaciente, fazendo o papel do santo do pau oco. E o Chico ali, ouvindo o que o outro tinha para dizer, sem dizer absolutamente nada. Amar o outro como ele é. Esse é um grande desafio em nosso movimento. Esse é um grande desafio para nós cristãos. Eu confesso a vocês que antes de entrar na diretoria da Fundação Cultural Chico Xavier, uma entidade de natureza cultural, portanto, tem pessoas de todas as denominações, inclusive ateus e agnósticos, eu achava que nós espíritas fôssemos mais democráticos, mais abertos, mas não. Nós somos moralistas e muito preconceituosos. A melhor definição de moralista foi um amigo que nos disse, alguns anos atrás: moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela. O mundo todo precisa ser mudado, menos ela. Porque ela não consegue se ver, ela não consegue se perceber. Então vai aí esse primeiro desafio: respeito pelas diferenças. Foi o tema do nosso primeiro Festival de Luz, que aconteceu aqui na cidade de Pedro Leopoldo, no ano de 2016. Inclusive, nós tivemos a presença aqui da irmã Aila Pinheiro, que vem aí fazendo um belo trabalho sobre o diálogo interreligioso. E ela teve um gesto que me sensibilizou muito. Ela me liga, me dizendo assim: John,
eu queria prestar uma homenagem a Chico Xavier. E para nós, católicos, da congregação que ela estava vinculada, quando nós vamos homenagear um santo na igreja, a gente veste uma indumentária típica para homenagear aquele santo. E para mim, John, se o Chico estivesse no movimento católico, eu o trataria como um santo. Ela veio vestida com a indumentária da sua congregação, uma católica, para honrar o nome, honrar o nome de Chico Xavier, fiel servidor do Cristo, apóstolo do amor e da caridade. Uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui é o respeito também pela diversidade e pela inclusão. Foi o tema do nosso segundo festival que aconteceu em 2018. E aí eu vou aproveitar a metáfora do arco-íris. Olha que metáfora interessante. Com tanto desrespeito nas redes sociais, o Chico respeitava a diversidade e a inclusão. Eu sou fã do Dr. Drauzio Varela, e ele fez um comentário que eu assino embaixo como espírita e psicólogo. Se a sexualidade do outro está nos incomodando, procure tratamento, porque você está com problema. Por que a sexualidade do outro nos incomoda? Uma pergunta que vale aqui uma bela reflexão. Precisamos aceitar o outro, não é assim? O maior de todos os mandamentos, amar o próximo como a si mesmo, amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Tem uma frase que todo mundo conhece, eu vou repetir aqui e vocês vão concordar. Ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. E aí eu pergunto, por que tanta infelicidade? Porque nós depositamos a nossa expectativa no outro. Vivemos muitas vezes em função do desejo do outro. E nós? Evidentemente que eu não faço aqui nenhum convite ao egoísmo. Precisamos nos respeitar, mas também respeitar o outro. O Chico dizia que todos nós temos o direito de defender a forma como nós pensamos. Todo mundo tem o direito de expressar o que pensa, mas ele completava. Vamos dizer de uma maneira que a gente não silencie o que o outro também tem para nos dizer. Imagine se o Criador tivesse dado para todos nós 2 bocas e 1 ouvido. São 2 ouvidos e 1 boca. E não está sendo o suficiente. Na psicologia a gente fala muito, escutar é diferente de ouvir. Nos escutemos e escutemos também o que os outros têm para nos dizer. O tema do terceiro festival, que fala dos valores desse protótipo do homem do futuro, que foi e continua sendo Chico Xavier, tolerância. Eu fui no dicionário para procurar o significado da palavra tolerância. Tolerar significa suportar. Jesus nos pede para amar. Confesso que eu não saberia dizer o que é isso. Amar o outro, como Jesus nos amou, como Chico Xavier nos amou. De todas as cores, de todas as crenças,
respeitando toda a diversidade. Esse é um grande desafio. O Chico dizia que nós espíritas conseguimos um prodígio ímpar. Nós estamos, isso é para nós espíritas. Os espíritas, nós estamos nos odiando fraternalmente. Que coisa feia. Que coisa feia, né? Nos odiando fraternalmente, simplesmente porque cada um tem o direito de expressar o que pensa, mas muitas vezes expressamos de uma maneira que machucamos, e aí o outro não vai querer nos ouvir. A melhor maneira de se convencer alguém de alguma coisa não são as palavras, são os exemplos. E um missionário no quilate de Chico Xavier, é uma tese que eu defendo nas minhas pesquisas e outros biógrafos também. O Chico só teve reconhecimento público fora do nosso movimento, sobretudo quando esse homem tinha 61 anos de idade, no programa Pinga Fogo. Olha que desafio. Teve que lavar muita roupa suja, teve que mostrar para que veio, para de fato ser reconhecido como um apóstolo do amor e da caridade. Eu não tenho nas minhas pesquisas, e quem tem me acompanhado, nenhuma pretensão de mitificar a figura humana de Chico Xavier. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, só entre nós aqui. Quem já leu a obra Paulo Estevão, a belíssima obra Paulo Estevão, eu diria para vocês uma coisa: estar ao lado do Chico naqueles bons tempos, a sensação que eu tinha é como se nós estivéssemos ao lado de um cristão do cristianismo primitivo. Parece que tudo ficava muito leve, tudo menos pesado. Quem tinha um problemão perto dele já virava um problema. Quem tinha um problema já virava um probleminha. Quem tinha um probleminha não tinha problema. O Chico trouxe suavidade em nossas vidas. Muita suavidade em nossas vidas. Um outro aspecto, aliás, eu vou pegar uma frase aqui do próprio Chico. Eu sei o que devo ser e ainda não sou, viu, gente? Assim como o Chico dizia, sei o que devo ser e ainda não sou. Eu posso amplificar isso, sabemos o que devemos ser e ainda não somos. Mas o Chico tinha uma frase: quem sabe pode muito, quem ama pode muito mais. Que amor é esse? Eu tenho descrito, e é uma cena que tem sempre, é uma cena recorrente. Coloquei nos meus 2 trabalhos o Voo da Garça. Esse aqui é o nosso primeiro trabalho, lançado em 2010, e o Nas Trilhas da Garça, lançado em 2016. Eu tenho compartilhado, até recentemente eu compartilhei um vídeo, eu vou pedir o Pedro que depois repasse esse vídeo, um vídeo de um musical que nós trouxemos aqui em Pedro Leopoldo em 2018, e diria a vocês, foi a melhor expressão artística que eu reconheci até o momento, falando sobre a vida e a obra de Chico Xavier. E eles representaram um momento, retirado do Voo da Garça, que para mim foi muito significativo. Eu costumava ir a Uberaba, não ia mais, porque estudante, andava sem dinheiro, e íamos lá no tempo da sexta e do sábado. Eu peguei, não vou falar a minha idade, mas eu peguei o tempo do receituário mediúnico, no início dos anos 80. E o Chico, 300 mensagens de receituário, depois mais 8 mensagens consoladoras. A reunião começava umas 7 e terminava umas 3, 4 da manhã.
Chegamos numa sexta-feira, fiquei ao lado dele. Naquela época eu falava menos do que falo agora. E aquela multidão, as pessoas. E era muito gostoso ficar ao lado de Chico Xavier, ouvindo as suas risadas, os seus comentários, os seus olhares, as suas palavras. E uma fila numerosa. E ele com aquela paciência de Jó. De repente, naquela fila imensa, no então Grupo Espírita da Prece, o famoso Grupo Espírita da Prece, uma senhora surtou de tanto sofrimento. Surtou, literalmente, a palavra é essa. Ela havia perdido a família num acidente automobilístico. Perdeu a mãe, perdeu o marido e perdeu os filhos em um único acidente. Eu ao lado, todo mundo ficou em silêncio, estarrecido. Ninguém sabia o que dizer, nem o que fazer, nem o que falar. Eu, no meu silêncio ali, também estarrecido com aquele depoimento, na minha ignorância, eu fiquei imaginando o que o Chico vai fazer para consolar uma senhora com tanto sofrimento. Eu imaginei, na minha ignorância, que ele usaria aqueles jargões clássicos que nós espíritas já temos por hábito, ao consolar alguém que perde um familiar querido, seja no velório, enfim, em qualquer lugar. A gente não cai uma folha senão que Deus queira, Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, fé em Deus, essas coisas. O Chico não fez nada disso. Se levantou, todo mundo estarrecido, estático. Caminhou em direção a essa mulher, abraçou e choraram os dois, publicamente. O que é isso? Alguém poderia me dizer? Alguém já me disse uma vez, John, isso é o amor. Que amor é esse que Jesus nos ensinou e que é incompreensível para mim e para muitas das pessoas que eu conheço? Ele abraçou. E durante alguns minutos choraram os dois publicamente. Ele resolveu o problema dessa mulher? Não. Os familiares continuavam desencarnados. Mas ele passou um componente para essa criatura que até hoje eu estou tentando entender. O que é amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou? Não saberia dizer. Talvez o Braulio tenha conseguido dizer através do cordel, de uma poesia. Eu amo os meus amigos, os meus familiares, mas amar alguém que eu nunca vi, amar alguém que além de não nos fazer bem, nos procura fazer o mal, amai os vossos amigos diferentes, era o termo que ele usava para inimigos. O que é isso, gente? Evidente que ele não resolveu o problema dessa mulher, mas passou um componente que até hoje eu estou tentando sentir. Não é entender, é sentir. E eu fiquei de olho no olhar dessa mulher, chorosa, depois do abraço. Ela estava chorosa, mas tinha um brilho diferente naquele olhar. Sofrida, mas o Chico passou esse quem sabe pode muito, quem ama pode muito mais. Quando me perguntam qual teria sido a maior contribuição de Chico Xavier, está aí. Ele vivenciou. Não foram os biógrafos que me disseram. Eu tive a oportunidade de acompanhar em 21 anos. Pouco tempo, mas eu tive a oportunidade de acompanhar esse testemunho. E que não era para agradar as pessoas, é porque ele sentia dessa forma. Eu costumo dizer que o Chico era uma criança e um general.
uma criança olhava uma rosa, ouvia uma criança. Uma vez atrasado, ele tinha um compromisso no cartório lá na cidade de Uberaba, saindo correndo, atrasado, estava quase pegando a condução, uma criança numa esquina: tio Chico, tio Chico, tio Chico. Ele ficou muito preocupado, não sabia se subia, se esperava a criança chegar. O motorista ficou aguardando a decisão dele. Ele falou com o motorista: não, vá, porque eu acho que o assunto é urgente. A criança chega perto dele, ofegante. O Chico: o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Eu queria te dar um beijo, tio Chico. O que é isso? Eu confesso, se fosse eu teria pegado o ônibus. Esse foi Chico Xavier. Durante muitos anos eu trabalhei com a educação física e eu passei um filme para os meus alunos do ensino médio. E eu sugiro que todos assistam. Chama Hulk, a volta do Capitão Gancho. A história de Peter Pan. É isso mesmo. Com o ator Robin Williams. Que ele receba aqui os nossos melhores pensamentos e as nossas melhores vibrações. E o diretor do filme, o Steven Spielberg, o que ele quis nos dizer? No filme, na minha interpretação, que todo adulto, quando cresce e mata essa criança que tem dentro dele, vira pirata. Pirata é todo adulto chato, moralista, infeliz, triste, mal-humorado, desesperançoso. Ele matou a criança que tinha dentro dele. Matou, eu não diria, mas está bem escondido. A proposta é que cresçamos, não é transformarmos em adultos infantilizados. Eu creio que todo mundo deve ter alguém na família, é aquele adolescente que virou adulto, mas não cresceu, e virou um adulto com atitudes adolescentes. Não é isso a proposta. A proposta é que cresçamos sem matar essa criança que existe dentro de cada um de nós. Por isso que o Cristo: vinde a minhas criancinhas, porque delas serão o reino dos céus. Elas vestem a roupa nupcial para fazer parte desta grande obra. O Chico foi uma criança e um general. Com toda a autoridade moral, ele poderia dar lições de moral, mas nunca foi um moralista, como não são as grandes almas. Eles davam os exemplos, por isso que nos convenceu a todos. E esse ano, lembrando dessas virtudes desse homem, desse protótipo do homem do futuro, desse mundo da regeneração, eles têm me perguntado: mas quando vai acontecer? Quando nós, seres humanos, formos melhores do que somos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, só será possível se eu for melhor do que eu sou hoje. E se todos nós formos melhores, não vai cair do céu. Como dizia o nosso bom e velho Chico, a melhoria do mundo começa em cada um de nós. Em razão do coronavírus, nós tivemos que adiar, em princípio, o 4º Festival de Luz com o tema gentileza. Nós já falamos aqui do respeito pelas diferenças, diversidade e inclusão, tolerância e agora gentileza. Pena que não vai acontecer, enfim, vamos aguardar aí os desdobramentos desta pandemia. Fique em casa, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde,
dos nossos especialistas, fiquem em casa, gentileza gera gentileza. Como dizia o profeta, gentileza. Gentileza no trabalho, gentileza no trânsito, gentileza na via pública e, sobretudo, agora estamos convocados a exercer a gentileza no local talvez mais desafiador, gentileza em casa. No centro é fácil ser um espírita cristão, concordam? Podem pisar no meu calo que eu faço o papel do santo do pau oco. Uma vez Chico Xavier, chegou um senhor alcoolizado, já conhecia o Chico de longa data, e a gente doido depois das reuniões ouvindo o Chico, né? As histórias de Chico Xavier. Esse moço estava mal cheiroso, alcoolizado ao extremo, e o Chico recebendo a todos da mesma maneira. Eu acho que o Chico viu a nossa impaciência e de todos que estavam ali no entorno, fazendo o papel do santo do pau oco. E ele, fulano, tudo bem, fulano, seja bem-vindo, estamos aqui entre amigos, aproveite e cante aquela canção que você gosta de cantar. Gente, que canção horrível. Vou dizer para vocês. Olha, eu tive que me controlar. Eu tive que fazer o papel do santo do pau oco. Terminou com muita dificuldade a canção, o Chico atento, ouvindo, eu pensei. Olha que eu tinha medo de pensar perto do Chico, que me diziam que ele sabia o que a gente estava pensando. E o Chico, canta mais uma, fulano. Eu falei, ai meu Deus do céu. E a nossa noite foi assim. Gentileza gerando gentileza. Gentileza em casa. Vamos aproveitar em tempos de pandemia do coronavírus. Diz o Emmanuel, quando alguém perguntou a Emmanuel assim, como é que vai ser a minha situação no mundo espiritual? Foi a pergunta, mais ou menos assim, mas o conteúdo foi esse. Sabe qual foi a resposta de Emmanuel? Observa o teu comportamento nos momentos de lazer. É como se ele estivesse dizendo, observa o teu comportamento dentro da sua casa, porque você é o que é. Será? Como é que vai ser? Como é que nós estaremos lá no plano espiritual? Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. É aquela famosa frase, sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos o que devemos ser e ainda não somos. Essa passagem, eu vou pegar aqui uma passagem do evangelista Lucas para nos ajudar em nossas reflexões aí, temos aí mais alguns minutos. Quando Jesus ele estava indo a Jerusalém, ele resolveu passar na cidade de Betânia. Se não me falha a memória, Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Segundo a narrativa do evangelista Lucas, Jesus teria chegado num dia de faxina geral na residência. Tudo fora de lugar. Quando ele bate na porta, quem atendeu? Maria. Quando vê aquele jorro cristalino, aquele jorro de luz, largou tudo o que estava fazendo e se colocou aqui lá ao lado do mestre. Parou de fazer tudo o que estava fazendo e se preocupou com o essencial. Marta, como nós, amava o mestre, mas ficou dividida entre as atenções ao Cristo e as atividades domésticas daquele dia. Até que chegou um momento, eu vou exagerar aqui, mas aproveitando um pouco dessa narrativa do evangelista Lucas, ela ficou incomodada com a posição de Maria. Ali parou de fazer tudo o que estava fazendo. E ela, dividida, inquieta, insegura, inconstante,
dividida. Não que as atividades domésticas não sejam importantes, evidente, mas naquele momento Maria se preocupou com o essencial. Mas ela indagou ao mestre: mestre, pede Maria para me ajudar nas atividades aqui. O que Jesus, na sua hábil psicologia, conhecedor profundo da alma humana, olhou fundo para Marta e disse aquela frase que nós conhecemos e que serve para todos nós: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu fico me perguntando, eu vou parafrasear o evangelista, a narrativa do evangelista. Claro que eu não tenho essa condição, mas eu vou fantasiar aqui. Se eu tivesse encontrado Cristo, e se eu pudesse indagar o Cristo sobre nós espíritas e sobre Chico Xavier, eu vou parafrasear a narrativa do evangelista Lucas. Eu acho que Jesus diria assim para todos nós: os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Chico Xavier se preocupou com aquilo que de fato é essencial. Por isso que eu tenho repetido muito nos lugares quando me convidam para falar sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Aliás, o Chico não gostava do Cristo, ele amava o Cristo. Eu creio que eu passei a conhecer Jesus Cristo a partir do olhar de Chico Xavier. Por isso que eu tenho repetido: Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E Chico Xavier, o nosso exemplificador. Se Kardec codificou a doutrina, e aqui vai as nossas homenagens ao nosso codificador, 151 anos da sua desencarnação. 31 de março de 1859, 31 de março de 2020. 151 anos. Se Kardec codificou a doutrina em 15 anos, Chico Xavier decodificou a nossa doutrina em 75 anos. Para mim, a mesma alma que veio dar o seu testemunho, veio mostrar como se faz, veio mostrar através dos exemplos como se faz, como se reconhece um verdadeiro espírita ou um espírita cristão. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. Graças a Deus que não estão nos cobrando santidade, senão as casas espíritas ficariam vazias. Pelo meu esforço e pelo esforço de cada um de nós. Fica aqui então as nossas lembranças, porque como diz aqui o Edmund Halley, o descobridor aqui, o astrônomo que identificou o cometa Halley, Chico Xavier, em seus 92 anos, passou pela Terra como o cometa Halley, deixando um rastro de muita luz. Eu tenho repetido muito quanta falta esse homem tem feito ao nosso movimento. E aqui eu não estou querendo desqualificar a colaboração dos anteriores do Chico, dos contemporâneos e desses que aqui estão. Não, muitos bons trabalhadores da nossa abençoada doutrina. Mas quanta falta Chico Xavier tem feito ao nosso movimento. Uma liderança simples, natural, cativante, não fazia força para nada.
um verdadeiro apóstolo de Jesus. Eu queria, se vocês me permitissem, interromper esses comentários, e aí vai uma gratidão enorme de coração para a nossa irmã Hilda Tavares. Eu vou pegar novamente o cordelista Braulio Bessa para falar desses valores do protótipo do homem do futuro. Esse mundo de regeneração que todos nós desejamos, mas que cabe a cada um de nós ajudarmos na construção de um mundo mais justo, mais fraterno e mais feliz. Vou pegar novamente o Braulio para a nossa reflexão final. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. A quem nasceu para julgar, a quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. O lado certo é amar. Amar para respeitar. Amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor é a própria cura, remédio para qualquer mal, cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa verdade que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem o meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação que acusa, inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho, com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião e nem por sotaque. Seja homem, mulher ou não, você só é o que é por também ser diferente. Por isso minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz a ti, que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço este clamor, se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Meus amigos, espero que vocês tenham apreciado essas reflexões. Paz, saúde, muitas alegrias. O bastão agora está em nossas mãos. Façamos o melhor que nós pudermos. Que Jesus a todos nos fortaleça e nos ampare. E aproveitando a data de 2 de abril que se aproxima, deixando aqui a nossa eterna gratidão ao nosso Chico Xavier. Um grande abraço. Jesus nos fortaleça. Escute essa música para finalizar. Em tempos de coronavírus, se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma
isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, Muita calma. não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Vamos cantar isso? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Eu estava me esquecendo aqui, eu não sei se tem tempo, Pedro. Eu recebi uma carta do Chico, dessas que a gente guarda com todo o coração, no dia 11 de janeiro de 82. E aqui tem um momento que ele diz assim, falando para mim: às vezes, confesso a você, John, talvez pelo desgaste e velhice do corpo físico em que continuo vivendo, noto que a doença e o cansaço querem hospedar comigo, mas imediatamente me lembro dele, peregrinando na terra sem descanso, e retorno à coragem. Penso que ele não parou no dia da cruz, ressurgiu diante de quantos ele amava e ama tanto, e embora talvez sem que os companheiros os apóstolos lhe entendesse o coração, conta-nos o evangelho que ele lhes afirmou: estarei convosco até o fim dos séculos. Já que ele falou estarei, isso quer me parecer que ele está sempre com as criaturas humanas, amando-nos a todos, sem que lhe saibamos corresponder à abnegação. Estarei convosco até o fim dos séculos. Paz e alegria, muita calma, fiquem em casa.
Um abraço, Raquel. Guilherme Marques. Pedro, Flávio, Dona Hilda. Um beijo no coração.